Fala galera, mais um Sem Papas com Elo Giga e eu tô aqui com o Rei Physique, o Rafael. Tudo bom, Rafa? A gente sabe que meu nome é esse. Satisfação tá aí com vocês. Satisfação é meu, cara. E aí? A gente tá aqui para falar um pouco mais de você, né? A gente queria falar pro teu público algumas histórias que você ainda não falou por aí e falar um pouco dessa nova sua caminhada com a luta, né? Legal. Eu queria saber o seguinte, como é que o esporte entrou na tua vida? Como é que foi isso para você? O que significou isso para você? Ou por que você entrou? Como é que foi essa iniciação da tua vida dentro do esporte? Esporte, você tá falando do fisiculturismo, que foi onde... do esporte, realmente... No geral? Você chegou no fisiculturismo em algum momento, mas como é que foi isso? Cara, assim, ó, eu sempre fui um moleque muito nerd. Eu sempre fiquei muito na frente do computador, então eu nunca fui um moleque muito esportivo na minha adolescência, na minha infância. Não. Eu comecei no fisiculturismo e na musculação. Com que idade? Com 14 anos, né? Por quê? Porque eu era um moleque que só ficava na frente do computador jogando, né? E isso foi contribuindo com o fato de eu ter uma alimentação ruim na época, não praticava nenhuma atividade física e tive anemia, né? Aí tava chegando num nível... Você era magro? Magrelo demais, cara. Eu tava definhando na frente do computador, porque eu só comia besteira e só ficava jogando videogame. Você teve alguém que te computador. inspirou? A ser assim? É. Cara, eu mesmo era preguiçoso, não queria fazer nada, só jogar, só queria saber de coisa ruim. Não precisei de ninguém, não. Eu mesmo me estraguei, fui me estragando e isso foi preocupando minha mãe na época. Mas tô falando inspiração pra sair disso, não pra sair disso, cara... você tá dizendo a inspiração porque você se sentia pra ser mal, ruim desse né? jeito. Não, cara, você então... queria virar a chave pra uma coisa na melhor. realidade, no errado. início, não, né? Eu comecei forçado pela minha mãe, que ficou preocupada e falou, pô, meu filho tá caminhando aí pra um negócio que daqui a pouco vai morrer virgem, entendeu? Tá doente, não sei o quê. Aí ela falou, pô, vou levar meu filho... Vou levar meu filho no médico pra tentar deixar ele normal. Aí fui num endocrinologista na época que me passou uma dieta, me passou um remédio pra ganho de peso. Você tem 1,76m? 1,75m. 1,76, né? 1,76. E você tinha quantos quilos nessa época, assim? Cara, na época acho que uns 49 quilos. Caralho, 49 irmão. quilos. Então hoje você já tá com o dobro, já teve mais que o dobro do teu peso. Sim. Aí eu comecei na musculação por conta disso, né? Aí eu comecei a ganhar autoestima, porque eu também era um moleque muito tímido, ficava só na frente do computador, não tinha o hábito de sair, não era muito sociável, né? Tinha vergonha de tudo, era envergonhado. E aí na musculação eu fui ganhando uma autoestima, fui melhorando e gostando do resultado. Aí depois disso eu não parei mais. Depois de quanto tempo, assim, é uma pergunta que todo mundo me faz, eu também treino musculação, e todo mundo vai te fazer. Depois de quanto tempo você olhou e falou assim, porra... Um mês, mano. Um mês eu já tava me achando gostoso já. Sério? Caralho. Eu na minha cabeça, né? Na minha cabeça eu achei que eu tava bom já. Fui comprar regata. Mesmo, não, e era mentira, óbvio. Não, né? mas fala real. Mas eu assim, acreditava. Mas em quanto tempo, assim, você acha que falou assim, olhando de hoje então, você tendo noção do que é um shape legal, quanto tempo você acha que você... Anos é quanto tempo? Cara, assim, ó, eu tenho uma genética você privilegiada. Tá com quantos anos agora? Eu tô com 23. 23 anos? Não, mentira, eu tô com 33. Logo vi que era mentira. Tô com 33 agora. Só que eu treino desde os meus 14 anos. Aí né? Depois de quanto tempo você olhou e falou assim, porra, eu tô diferenciado, eu acho que eu posso pensar até em competir. Como é que foi isso? Assim, eu sempre tive uma genética privilegiada. Eu nunca fui... 49 quilos. Sim. Mas porque eu só fazia besteira. Como eu falei, eu era um cara sedentário, meu almoço e minha janta era batata frita e hambúrguer. Então eu vivia disso, de comer Ruffles na frente do computador, entendeu? Eu aloprava mesmo, né? Por isso eu cheguei nesse estado de doença. Anemia é uma doença, né? A partir do momento que eu comecei a fazer um negócio certo, me alimentar melhor, eu tive um resultado rápido. Tanto que eu competi natural as minhas 2 primeiras vezes. Olha que louco, né? velho. Eu consegui chegar em... De verdade? De verdade, cara. De verdade. E a galera não falava que era mentira? Pô, esse cara tá... Falam, tem gente que não acredita, entendeu? Não é um shape assim surreal que você olha e fala impossível, entendeu? Mas era muito acima da média já, principalmente pra época, né? Que eu comecei a competir. De um cara que saiu com 14 anos de menos que 50 quilos pra subir no palco. Sim. Isso já aí... Só aí todo mundo fala o que você tá tomando pra chegar lá. Sim, né? sim. Isso tanto que eu cheguei, se eu não me né? engano, pelo que eu lembro, eu cheguei em 90 quilos natural, né? Usando só o Cobavital, que era um estimulante de apetite. Né? Só que ao longo dos anos aí... levar isso a sério? Sim, não, é verdade mesmo, cara. Isso daí é uma história que todo mundo sabe, já conhece e tudo mais.
Rei, o pouco que eu te conheço não dá pra te levar a sério, né? Não, mas isso pode colocar fé que é verdade mesmo. As minhas Você duas... saiu de menos que 50 quilos para 90 natural, só que ao longo de vários anos. Eu, se eu não me engano, para mim chegar desse peso de 49 quilos para quase 90, eu cheguei, pelo menos uns 6, 7 anos treinando. 6, 7 anos treinando. Mas é difícil, né? É difícil. Não. Algumas pesquisas dizem que a gente ganha, é possível se ganhar na normalidade de 10 a 12 quilos no primeiro ano, depois vai caindo para metade nos anos subsequentes, e depois do terceiro ano a gente acaba ganhando 1 quilo. Você manja o que é Cobavital? Sim, claro. Cobavital ele é B12, mas B12 ele também tomei. É estimulador de proteínas, né? Sim. Ele ajuda a absorver verdade, melhor. Toda B12, muita gente não sabe, ela é uma estimuladora, ela é uma coenzima que tem entre uma das funções na catalisação da proteína. Sim, sim. Né? E muita gente às vezes não fala, não dá essa importância a B12. Mas e eu ganhei muito peso com o Cobavital, foi bem rápido. Você tem uma ideia? É um anabolizante natural. É um anabolizante, Sim. Exatamente. As pessoas acham que anabolizante é hormônio. Não. Frango é anabolizante. É uma proteína que você consome. Anabolizante é tudo aquilo que te dá um ganho muscular acima do normal. Isso é anabólico, né? Então... anabolismo, na realidade, é construir massa muscular, né? Exatamente. Anabolismo é construção de muscular. Um anabolizante é aquilo que te constrói acima do que vai te dar um ganho acima do normal. Ponto. Entendeu? É isso. E aí você usou B12 até, mais 6 anos, até quase os 20. Isso. Aí eu consegui chegar em 90 e poucos quilos na época. Entre isso, oscilava entre 89 e 92 quilos, mais ou menos. Como é que foi essa virada de chave? Falei assim, não, agora me olhei e falei assim, porra, eu vou começar com os Danone. Cara, na realidade, demorou. Primeiro eu tive que competir. As 2 primeiras vezes eu competi natural. Quem te preparou? Foi o... Cara, Não é alguém conhecido, né? Não é alguém conhecido, não. Eu comecei basicamente... Mas tô falando assim de amizade. Foi um professor, foi um amigo, foi alguém que já competia? Eu treinei bastante tempo, quando eu me mudei para São Vicente, em Santos, né? Eu fui para a academia de um fisiculturista, que é o Sérgio Gomes. Aí ele me mostrou o fisiculturismo. Ele chegou e falou, cara, você tem um shape acima da média, né? E isso em 2013. E tá vindo uma categoria aí que é o Men's Physique, né? É a categoria do momento, tá começando e não sei o quê. E eu acho que você tem um padrãozinho dessa categoria. Não é uma categoria muscular gigante, como nem existia a Classic Physique na época, era o Bodybuilding Open, Exatamente. né? Mas eu acho que você se enquadra. Tu não tem intenção de competir? Em 2013, cara, não tinha essa informação mastigada que você encontra na internet. Era muito mais difícil você ter acesso a o que um fisiculturista faz para ter um shape tão diferenciado. E, cara, 2013... Qualquer cara que fosse um pouco maior... Ele era referência na academia. Era referência, irmão. Não tinha o que tem hoje, não. Não tinha na realidade. Você parava, um cara de 90 quilos, você falou um cara de 90 quilos numa balada, sem camisa, irmão, todo cara, mundo naquela olhava. época, meu parâmetro do que era ser um cara foda era 40 de braço. Hoje em dia, 40 de braço já nem é aceitável mais. Tu fala, só 40 de braço. Começa a falar, entendeu? Abaixo de meio metro, que sim, é uma coisa e pra mim chegar... Eu lembro que eu fiquei ali na luta, 38, 39 e 40. 38, 30, sempre oscilando, né? E pra mim 40 era o ápice do que era ser foda na época. Hoje em dia 40 tem moleque de 16 anos aí na academia que tem, entendeu? Então foi basicamente isso. Aí esse fisiculturista, o Sérgio Gomes, ele me viu, falou da categoria e, sendo sincero mesmo, eu nem cogitei tanto a possibilidade de competir. Eu concordei com ele e pensei, vou deixar ele me ensinar as coisas que eu quero aprender. Se eu evoluir mesmo, eu vou lá e subo, né? Aí eu tive um resultado rápido, subi a primeira e a segunda vez, já fiquei no pódio. A primeira vez eu fiquei em 3º lugar e a segunda eu fiquei em 5º lugar. É para o pessoal entender, muita gente não sabe, mas o pódio é os primeiros 6, né? São os primeiros 6. Só que numa época... E o Physique, cara, para quem não sabe, é a categoria que tem mais atletas, né, cara? Nessa que eu fiquei em 5º lugar, era o campeonato paulista. Na minha categoria... Era estreante não, ou paulista era mesmo? o paulista Você mesmo. Pegou o paulista direto. Paulista direto. É pesado o paulista. Tinha mais de 120 atletas na minha categoria. E eu fiquei em 5º lugar. Mano, que isso, entendeu? Velho. Então foi um negócio excepcional assim pra mim. Aí depois disso eu falei, cara, agora eu vou começar a tentar investir dinheiro, juntar uma grana. Minha mãe abraçou o sonho junto comigo. No primeiro campeonato? Primeiro e segundo em sequência. E você não foi pro estreante? Não. Você foi pro Paulista direto? Fui pro Paulista. É pedreiro Paulista. Sim.
Por que você não fez o estreante? Cara, porque eu tinha acabado de competir numa outra categoria, não, numa outra competição então, que você teve não foi pro na Paulista época. direto, então você foi para um campeonato. Fui pra outra, mas eu não passei pelo estreantes. Foi o um local, Copa Muscle Contest. Muscle Informe na época. Não tinha o Contest naquela Não, época. O Muscle Contest veio bastante tempo depois. É. Muscle Informe, era uma revista, né? Aí eu fiquei em terceiro lugar e mesmo assim me chamaram para fazer um ensaio da revista lá na época. Você acha que ajudou, te colocou em evidência? Porque você pega o seguinte, 120 atletas no palco, cara, é impossível você julgar. Tô te falando como cara do esporte. Então o juiz vai ter que fazer o seguinte, cara, eu tenho que escolher aqui uns 20 para mim olhar, o resto eu não vou nem olhar. Né? E você não acha que isso ajudou te colocar em evidência no campeonato subsequente? Ou não? Cara, eu acreditava que sim, né? No sentido de... Não no meu caso, mas tinham figurinhas repetidas, né? Que a gente chamava dos caras que estavam sempre no radar. Pô, esse fulano aqui, ele já compete há mais tempo, ele tá sempre nos top, então é fácil colocar ele aqui de novo. E de fato, realmente, a gente via isso. O que uma vez conversando com outro Mensizik, que hoje também é um dos melhores do Brasil, o Diogo Montenegro, ele falou pra mim, ele falou, cara, quando você realmente se destaca em cima do palco e é um dos melhores absolutos, você quebra qualquer favoritismo. Sim. Né? Isso é uma parada que eu realmente levo pra vida. Muito melhor. Mas você tem que ser... Você tem que ser muito melhor. Sim, tô te falando, quem competiu, quando você já tem um cara que tem um nome já, e você tá estreando, você tem que ser muito melhor. Sim, eu nunca fui um cara muito consistente ao ponto de falar, pô, eu já me gravei no radar dos caras, entendeu? Porque assim, eu competia 1, 2, 3 vezes, aí eu dava um tempo, parava, os caras me esqueciam, depois eu ia e competia lá nos Estados Unidos, entendeu? Quando eu ganhei meu Procard, eu ganhei na competição mais difícil do Amadora do mundo, que era o Arnold Classic Ohio, era a competição mais difícil do Amador no mundo. Cara, ninguém nem fazia ideia de quem eu era quando eu competi lá, entendeu? Como é que foi essa trajetória até ali, né? Porque você hoje é uma referência. Uhum. Como é que foi essa sair dessa coisa do moleque lá, comedor de besteira, com 14 anos, até chegar ali no Ohio, cara? Bom, uma coisa que eu converso às vezes com os meus amigos assim de infância, a galera mais próxima, eu falo, cara, que doideira, se há 20 anos atrás alguém chegasse pra mim e falasse, ô rei, se liga, esse daqui é o script do que vai acontecer na tua vida nos próximos 20 anos. Eu ia olhar e dar risada, que eu ia falar, como assim, você não cara? esperava? Eu virei profissional de fisiculturismo, eu tô lutando boxe, eu já fiz sparring com o Popó, treinei com o Whindersson, lutei boxe no mesmo evento do Popó. É uma vida bem sucedida pra tua idade. Cara, né, é loucura, acima minha vida é né? loucura, é um bagulho que realmente média. me surpreendeu mesmo. Minha vida é uma surpresa pra mim. Como é que foi isso? Como é que foi os títulos? Como é que foi acontecendo isso? Tipo, eu ganhei o Paulista, aí depois eu classifiquei pro Brasileiro. Como é que foi acontecendo isso? Ó, eu caí totalmente de paraquedas no esporte, porque eu não acompanhava depois você mergulhou, tipo, ficou aquele cara, tipo, que... Igual a gente vê a maioria da galera, tipo, andava com a marmitinha na rua, tava na fila do banco eu era esse fisiculturista aí. Nessa parte da dieta eu sempre fui muito focado, né? Mas antes disso eu nunca fui o cara que, pô, eu sabia o que era fisiculturismo. Eu sabia de ver, assim, pô, aquele cara é fisiculturista, mas eu nunca tinha acompanhado uma competição nem nada. Mas eu também não era um cara que tinha um plano de vida, entendeu? Eu já devia ter uns 18, 19 anos e as coisas foram aparecendo e eu sempre fui muito louco de falar, beleza, vou pular de cabeça, vamos ver no que dá. Pô, um moleque que nunca tinha acompanhado uma competição de fisiculturismo, um doido chega lá e fala, pô, você não quer tentar? Bora, me joguei de cabeça. Mas você não me falou, vou insistir de novo, como é que foi essa coisa gradativa até chegar em Ohio? Então vamos lá. Você foi ganhando, fala dos seus títulos. Cara, eu sempre fiquei entre os 5 da minha categoria em quase todas as competições que eu subi no Brasil. Eu devo ter subido umas 15, 18 vezes, né? Subi na Expo, subi no Brasileiro, subi no Paulista, subi em várias competições assim e sempre fui classificando dentro do... Pelo menos top 10 eu pegava. Numa época que a categoria tinha 100, 150, 70, 80 atletas e tudo mais, né? Só que de tanto ouvir da galera mais em volta assim, pô, mano, você é muito grande pra tua categoria, você devia tentar lá fora que lá os men são maior, né? Isso numa época que aqui no Brasil os men tinham um padrão bem pequenininho. Falei isso, olhando as suas fotos. Era bem magrinho os caras. Concentrar aí, né? Aí eu peguei e falei, porra, mano, mas eu nunca nem saí da minha cidade pra competir, cara. Não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer pra fazer um negócio? E minha mãe, ela sempre acreditou no meu sonho. Uma parada que é muito engraçado, cara, e é um clichêzão da porra, é que assim, eu ganhei da minha mãe uma bicicletinha velha, né?
E eu sempre via o Felipe Franco competindo no Arnold Ohio, né? Nos Estados Unidos, competição mais difícil do mundo. Eu acho que o Felipe abriu, né? Ele foi o percussor, assim, da parada toda. Ele asfaltou tudo. Foi minha primeira referência máxima e hoje é um dos meus melhores amigos. Conheço há mais de 10 anos já, é irmãozão. Então eu comecei me inspirando nele. Só que eu era como qualquer moleque hoje em dia que tá no fisiculturismo. Pô, tá ali almejando uma coisa menor e tá assistindo o Renato Cariani no YouTube, o Felipe Franco, essa galera, né? Então eu assistia todo dia mesmo, não tô exagerando, ao ponto da minha mãe perceber que eu tava assistindo aquilo todo dia. Aquele documentário que ele fez do Arnold Classic Ohio, que ele competiu e ganhou o Procard dele lá. Isso me inspirava, mano. Eu colocava a minha mente ali, ficava assistindo, imaginando que aquela era a minha vida e ficava pedalando ali, fazendo minha meia hora de cardio todo dia em jejum, né? Você fala então era uma bicicleta ergométrica ou uma bicicleta? Era uma bicicleta ergométrica, mas toda velha. Minha mãe comprou num brechó na época pra me ajudar, porque assim, me ajudou pra caramba. E eu usava ela todo dia, né? Aí uma vez minha mãe chegou no meu quarto lá e falou: filho, você assiste toda hora esse negócio, né? Eu tô sentindo aqui que um dia você vai ganhar essa competição aí também igual esse cara. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei, pô, beleza, toda mãe viaja, toda mãe fala besteira, né? Ela não sabe nem onde que é esse negócio. Como é que eu... Era numa época, cara, que meu salário era 600 conto e eu usava suplemento vencido da loja que eu trabalhava pra poder me preparar. Então minha realidade não era essa, não era nem almejar isso. Entendeu? Andar você não sabia nem como é que você chegava lá. Eu não sabia nem qual era o processo para você poder entrar num avião. Eu não sabia nada. Eu nunca tinha saído nem da minha cidade, que era São Vicente. Não, nunca nem saí da minha cidade, São Vicente direito, cara. Entendeu? Aí eu olhei para ela, falei, tá bom, não vou discutir, mas ela não faz a mínima ideia do que ela tá falando. Aí acho que 10, 12 anos depois, né, eu ganhei essa mesma competição, o meu Procard, exatamente do mesmo jeito que o cara que eu tava assistindo, que era o Felipe. A minha mãe foi a primeira pessoa a me ligar, chorando, gritando e falando, eu não te falei, você lembra lá? Quando você foi, você esperava ganhar esse Procard? Não. Você olhava assim, não, eu acho que eu sou um dos favoritos? Não, porque eu tive um puta problema no meio da... Nunca achei que eu fosse um dos favoritos, independente de eu estar bem preparado ou não, porque ali eu sabia que eram os melhores do mundo, né? Tinha cara do Japão, cara da China, da Coreia, russo, tinha tudo... Mas em momento nenhum, eu acho que o momento que eu já competi é quando você vai pra pesagem e quando você sobe, como os caras te olham, né? Ali eu acho que, eu não sei se você tem essa impressão, mas 50% da competição tá ali. Quando tá todo mundo pesando, que tá todo mundo olhando o cara, e quando você sobe, que alguém te olha diferente, aí você fala, porra. Mas a gente tá falando, tipo, o Arnold lá fora é muito grande, são muitos atletas. Então, na pesagem, eu quase nem vi os caras da minha categoria. Não. Na pesagem. A gente vai lá, se pesa e volta pro hotel, né? Por exemplo, teve uma galera que me zoou, porque foi assim, ó. Eu tinha ganho uma competição em Ohio, que era eu fui overall do NPC Ohio State, que era como se fosse o paulista aqui, né? Estadual, isso. Rio de Janeiro, São Paulo, só que de Ohio. Eu fui o campeão overall de lá e ainda fiquei em segundo lugar na Classic Physique. Então eu quase ganhei as duas categorias de overall, né? Então teve um brasileiro na época que ele era muito conhecido, ele era bom e não sei o que, ele me trombou no aeroporto lá. Eu não lembro o nome dele, cara. Ele era conhecidinho e tal, era um altão de uma outra categoria. Ele chegou pra mim assim, me cumprimentou e falou, mano, só que aqui não é o estadual de Ohio não, aqui é os melhores, esquece, não vai sair nem na foto, me zoando, né? Aí depois eu trombei acreditando que ele era foda. Depois eu tirei mó onda com ele. Eu falei, pô, irmão, não saí nem na foto, hein? Entendeu? Aí eu ganhei meu Procard lá, ganhei minha competição, mas eu não imaginava, porque eu tive vários problemas ao longo da preparação, né? Eu tive a primeira síndrome de pânico que eu tive na vida foi antes de viajar para Ohio para competir no Arnold Classic. Como é que foi? Como é que você superou isso aí? Cara, na época foi assim. A síndrome de pânico, ela entra e não tem hora pra sair. Então, mas eu não sabia o que era na época. Eu achei que eu estivesse infartando. Eu tava com o Jason e com o Toguro na época, a primeira vez que isso aconteceu. E era de madrugada e a gente tava gravando pra Growth,
né? Você já era patrocinado? Era. Foi minha primeira patrocinadora, né? A gente tava fazendo o meu quadro de competição do Arnold Classic. Aí era tipo umas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã que a gente começou a gravar. E eu tava a um dia de pegar meu avião pra ir pro Ohio competir, né? A gente geralmente vai 10 dias antes, se adapta lá e faz a competição. Aí a gente começou a gravar, eu já tava bem fraco, cansado, de madrugada, passando mal. E terminamos de gravar. E eu falando, pô, Toguro, vamos vazar, mano. Eu quero ir pra casa. Eu tava na casa dele. Bancou toda essa viagem? Deu toda a estrutura pra gente. Legal. Tanto pra mim, quanto pros videomakers, todo mundo que acompanhou. Outro cara que foi competir com a gente na época lá. Muita gente que é patrocinado da Growth fala super bem da Growth. Né? Cara, o Edu e o Fernando são sensacionais como pessoas. Foram meus primeiros patrocinadores, assim, e até hoje eu tenho um carinho muito grande por eles. Como pessoa, assim. Legal. Eu acho que de todo, entre a maioria, assim, é uma das empresas mais humanas que tem, de tipo, eu saber que tem um lado profissional, né? Mas também tem o lado humano de ter carinho pela galera e tratar bem. Legal essa coisa, né? De gratidão. Acho é difícil, né? Então eles têm essa parada aí. Então, era 3 horas da manhã, eu tinha acabado de treinar, eu queria ir pra casa descansar e comer e estavam enrolando lá no meio da gravação. Aí eu lembro que o Toguro, ele queria ir pro McDonald's ainda, né? Depois de mó tempão, eu falando, pô, irmão, vamos pra casa, eu quero comer, tô passando mal e tal. Aí eu lembro... Tava com um shapezinho melhor? Tava, pô, ele era focadinho, tava com o shape maneiro. Mas ele não pensou em competir, né? Tava lá não, nessa fase ainda não. Mas a gente tava junto, eu tava na casa dele. Aí eu lembro que eu já tava insistindo há um tempo pra ir pra casa pra descansar, porque eu ia pegar o avião... Era tipo, já devia ser umas 4, 5 horas da manhã, né? E eu ia pegar o avião, acho que se eu não me engano, umas 18 horas da noite, né? Então, eu queria chegar em casa, comer alguma coisa, descansar e me aprontar pra ir pro bagulho. Aí ele e o Jason, não, mas a gente só vai passar no McDonald's, beleza? Pra comer lá rapidão. Aí eu falei, pô, irmão, você tá me tirando e não sei. E dei um grito com ele, que eu já tava passando mal real, né? Nisso que eu dei um grito, meu gogó deu uma cãibra e travou. Falta de potássio. Aí eu comecei a engasgar assim, meu coração, puf, 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 e minha visão escureceu. Aí a primeira coisa que eu pensei, caralho, falta de potássio, meu corpo inteiro tá falhando, vou infartar, vou morrer. Aí eu comecei a me tremer, perdi a linha, achei que ia morrer. Você tomava Slow Car? Tomava. Só que Slow Car é um negócio perigoso, porque se não for falta de potássio, for de qualquer outra... Você aumenta e você pode aí correr risco. Né? Não é só jogar Slow Car. Você tem que saber o que está te ocasionando. Porque cãibra é desbalanço eletrolítico, né? De eletrólitos. Pode ser 1 milhão de coisas. Isso. Não é só jogar Slow Car igual a galera faz de maneira simplista e acaba piorando o quadro. Né? Só que na época eu não tinha essa consciência também. Então uma das coisas que eu foi direto no Slow Car. Não melhorou. Né? Aí eu automaticamente pensei, porra, o que pode estar acontecendo comigo? Sei lá, então minha insulina caiu demais, vou jogar alguma coisa. Aí o Toguro sempre tinha uns doces lá no carro, saí comendo tudo igual retardado, né? E fui comendo, nada melhorava. Cara, eu lembro que foi engraçado, porque assim, eu cheguei e falei assim, Toguro, pelo amor de Deus, irmão. E você não tinha subido pra pesar? Você ia, não, eu tava no Brasil ainda, cara. 10 dias antes da competição. Caralho, mano. Aí eu falei, Toguro, pelo amor de Deus, irmão, para ali naquele bagulho de gasolina, no posto de gasolina. Eu entrei na conveniência, assim, me tremendo, sem conseguir ficar de pé. Já cheguei pegando chocolate, você abrindo, podia ter fudido comendo. Essa preparação todinha, não, eu achei que eu tivesse fudido. Aí eu saí comendo chocolate. Nunca vi uma história dessa. Abrindo... Qualquer um que contar isso vai falar, cara, esse cara fudeu a preparação. Abrindo Gatorade, tomando as minazinhas ali de dentro da conveniência me olhando assim, né? Tipo, o que é esse louco entrando aqui com essa cara de doente, depletado, comendo os negócios sem avisar? Eu falei, moça, eu tô passando mal, eu vou pagar. Paguei um negócio, não melhorei. Aí eu falei, cara, não tô melhorando. Me leva numa farmácia. O Jason tentando me tranquilizar, o Toguro esqueceu o McDonald's, já tava em choque já, né? Esse moleque morreu aqui. Aí beleza, fomos pra farmácia. Entrei na farmácia, aí eu já não tava conseguindo nem ficar de pé direito. Entrei igual um zumbi, me tremendo todo. Falei, moça, me dá Slow Car e não sei o quê. O cara, isso daqui e tal, eu já peguei da mão dele, abri, saí engolindo o negócio, tomando, também não melhorei. Aí eu não tinha... melhora na hora. Não melhora. Aí eu não tinha plano. No mínimo. Aí eu não tinha plano de saúde, fui pra onde? Pro UPA, pro SUS, que o Toguro me levou lá no negócio. Tomei um puta de um esporro do cara que me atendeu na emergência, né? Fizeram uns exames ali que
que é costume deles fazerem, não sei o quê. Coisas mais simples. E se tu pegar qualquer fisiculturista 10 dias de competir, o cara tá morrendo, tá desidratado, tá com desbalance de eletrólitos, tá tudo fudido. TGO, e foi tudo tudo fugido. Foi o que ele me falou, filho, você tá quase morrendo aqui, colocou maior pressão em mim, não sei o quê. E eu lembro que ele falou a seguinte frase, né, que eu falei, pô, eu sou fisiculturista, tô tentando viver disso, tenho uma competição nos Estados Unidos e quero ir. Cara, isso só pra mim sobre... É que realmente nada na vida é fácil, né, cara? Não. Aí eu cheguei pra ele e falei, eu tenho uma competição nos Estados Unidos, já tô com a passagem paga, já tô com a inscrição paga, a empresa já criou todo um quadro pra me ajudar e eu não tenho cara de não ir pro negócio, entendeu? Ele falou, filho, você prefere viver ou vencer? O médico que tava lá te atendendo. Você prefere viver ou vencer? Não, cara, como é que foi isso na tua cabeça? Né? Aí eu fiquei pensando, caraca, eu tenho a possibilidade de eu morrer então. E meu pior medo nessa hora foi, cara, e se eu tiver essa porra, só que dentro do avião? Eu vou passar a maior vergonha. Eu não sabia que era síndrome de pânico, eu achei que era um desbalance de eletrólitos que tava causando esse negócio comigo, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou... Podia ser um somatório de coisas, sim. Sim, podia ser um milhão de coisas. Aí eu fui, meti as caras, fui, né? E fui na cara e na coragem, cara. Porque mesmo a hora que passou, eu lembro que às vezes de engolir saliva, o meu gogó travava e eu tinha cãibra, pra você ver o nível de cãibra que eu tive, né? Você já subiu alguma vez o abdômen travou? Várias vezes, nessa competição também. Aconteceu? Esses 10 últimos dias, a galera que tava comigo da Growth, o Gorgonoide, Caio Botura, Jason, Léo Araújo, toda essa galera, o Fê Franco, que tava lá comigo, o Fê Franco não era da Growth ainda na época, né, que tava lá comigo, eles zoavam, que eles falavam assim, porra, mano, o Rei quer ser profissional sem treinar, porque eu não conseguia nem treinar nos últimos dias, eu fazia um exercício de peito. A hora que eu parava de fazer esse exercício, meu peito já começava a ter cãibra, na hora. Aí eu falei, cara, eu não consigo treinar. Então, os 10 últimos dias, eu fiz toda essa cagada que eu te falei, de comer errado, tomar Gatorade, comer chocolate, sair comendo arroz igual um retardado, né? E não treinei, porque eu não conseguia treinar e tinha cãibra. Então, eu lembro que eu tive uma ligação pra mulher da Growth na época, que era do marketing, eu falei, eu vim pra cá só para não decepcionar vocês. Mas depois de tudo que eu tô fazendo errado, tudo que aconteceu, não tem a menor possibilidade de eu ganhar. E por favor, me perdoa, porque isso daqui não tá acontecendo porque eu fiz qualquer cagada, não tá sendo relaxo meu. É que realmente eu não tô conseguindo treinar. Eu treino, é cãibra no bíceps. Mas você treino. Você chegou lá e até a dia da competição, do aquecimento, você não treinou? Não, eu treinava 1, 2 exercícios, sentia cãibra e queria parar, e todo mundo lá do time ficava puto comigo, e eu falava, irmão, pelo amor de Deus, cara, eu tô passando mal, entendeu? O meu gogó tá travando de engolir saliva, entendeu? Você não tá vendo. Aí eu ficava puto, eu falava, porra, eu tô aqui só por estar. Nessa época eu não lembro, tinha que bater peso? Não, minha categoria é esse ano que teve. A sorte começou. Que não tinha que bater peso, entendeu? Né? Não tinha, e eu tava muito seco, eu tava muito fibrado, entendeu? E aí, tipo, os últimos 3 dias meu shape foi respondendo, mesmo sem eu treinar, mesmo sem eu fazer nada. Mas eu vou te falar, pode ser que isso melhorou a tua performance. Sim. Porque o músculo estava cansado, estava estressado, você jogou... Cara, eu sei que eu subi na fibra assim... Ele subi na fibra, a cintura quebrando de tão fina, a serrate todo marcando. Eu puxava a pele do meu abdômen assim, era mais fino que essa camisa. Ela voltava assim, ó. Pra você ver o nível de desidratado que eu tava e de... E como é que você consertou isso durante o tempo? Lidando com a coisa psicológica? Então, aí depois de anos que eu fui me ligar que essa parada que eu tinha foi piorando com o uso de Trembo, né? E depois de uns 3, 4 anos que eu fui ter direto, uma atrás da outra, e comecei a ter recorrente tudo isso que eu passei. Trembo? Parei. Na realidade, faz 2 anos que eu não faço musculação, né? E mais de um ano que eu não uso testosterona. Eu parei da maneira mais burra e tô voltando agora só com texto. E tem alguém te acompanhando? Não, hoje eu tô fazendo por conta. Mas eu já tive quase todos os melhores treinadores do Brasil. Você tem uma ideia, porque o tempo te deu experiência. Sim, desde 2013. Eu já fui treinado pelo Manu, já fui treinado pelo Adam Abbas, já fui treinado pelo Renato Cariani, já tive acompanhamento do Balestrin, de toda essa galera. Então, todo mundo ali eu já tive contato, já tive aprendizado com essa galera toda, entendeu? Eu mesmo já preparei outros atletas também. E aí você foi pro Ohio e ganhou. Isso foi que ano? 2018. 2018. É.
Aí você voltou. A luta ela foi acontecer na tua vida tem de 1 ano e meio pra cá, foi Não, isso? uns 2 anos. Uns 2 anos? Uns 2 anos, né, mano? 2 anos. E também é isso que eu tô falando. Tudo foi aparecendo e eu aceitei na loucura. Porque eu não competia, não então, acompanhava. Por causa da luta, você abriu mão do fisiculturismo? Não abri mão, cara. Só que tava numa fase que, assim, eu comecei a entender mais de fisiculturismo. Não abriu mão? Não abri mão, porque assim... Você não tá nem treinando, abriu mão, né? Não, mas eu quero voltar, entendeu? Eu acho que eu tenho condição. Só que eu dei um tempo, né? Eu tô tirando férias pro meu organismo falar, pô, irmão, eu tô usando bomba há 10 anos já, entendeu? Deixa eu dar um descanso pro meu corpo e eu vou ver até onde eu consigo voltar depois, com a ajuda da minha genética e de trabalho duro. Não tô dizendo que talvez eu vá ser Mr. Olímpia, mas eu acho que eu consigo recuperar um shape competitivo assim a longo prazo. Você não acha que mudou muito? Não, Nos últimos 5 anos pra cá? Não. Os caras estão grandes e isso é favorável pra mim porque eu tenho uma genética favorável pra ganhar massa muscular, entendeu? Pô, 2 anos sem treinar e eu ainda tô com um volume... realmente aí eu falei que você não tinha parado. E eu te mostrei o vídeo de quando eu tava treinando. No vídeo ali, realmente você vê que a queda é muito grande. Sim, eu fui de 112 para 95 quilos, né? E perdi uma densidade absurda. Eu era grande, assim. Por que você decidiu lutar? Mas você abriu mão. Você tá dizendo que não, mas... assim, eu tava numa fase que eu já tava... Foi por causa da luta? Ó, eu aceitei lutar... Ou a luta te empurrou para você também... abrir mão, foi um conjunto de coisas. Eu sempre fui um cara muito movido a propósito, né? Eu queria encontrar alguma coisa que eu pudesse focar e me dedicar e ir atrás de um propósito. Isso era o fisiculturismo pra mim. Eu era um dos poucos que conseguia viver e ganhar dinheiro com o negócio, não vou ser hipócrita. Foi a minha fonte de renda, tudo que eu conquistei, eu comecei... Mudou mesmo a sua vida? Mudou total. Eu morava numa casa em São Vicente, que era um cortiço, minha esposa ela conheceu, eu morava na quebrada mesmo, como eu falei, meu salário era 600 conto, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição de vida completamente diferente do que... Queria que você falasse um pouco disso, porque assim, a gente estava conversando ali e realmente, você querer ofender... Cara de playboy. Você tem cara de playboy. E eu acho que você tem que concordar com isso. Tem mesmo. Tem, agora, tem. Quem tá te olhando... É que eu sou um cara bonito, né? Foi sua mãe ou sua mulher que te falou isso, né? Foi uma das duas. Minha avó também fala muito isso. Mas você tem cara de playboy. E aí, quando você conta uma história dessa, porra, não condiz com tudo que essa imagem passa, né? Você pega uma história de superação psíquica, financeira, de família, e aí como é que é isso? Você veio de uma família simples. Você ajuda a tua família? Isso se estende à família? Como é que é isso? Ajudo, cara. Hoje eu ajudo minha mãe, que mora com os meus avós, que foi com quem eu cresci, né? A minha vida inteira, de adolescência, menor assim, eu morei com os meus avós e com a minha mãe e com meu tio, nessa quebrada em São Vicente, né? Era, cara, não sei, 30 metros ali, menos, né? A casinha que eu morava, você já viu, uns 30, 40 metros? Eu não tenho noção, era bem pequenininho assim onde a gente morava. E morava toda essa rempa de galera aí. Caraca, você tem mais irmãos? Não, sou filho único. Filho único. Né? Então eu comecei ali morando com esse pessoal e tudo mais. E depois, ao longo da vida, eu fui conquistando as coisas. E hoje minha mãe mora bem em São Pedro. Tudo que eu posso fazer, eu ajudo ela, meus avós. Meu pai é separado da minha mãe. Tudo que eu posso fazer para ajudar ele, eu faço também. Entendeu? Então, cara, de playboy, só a cara mesmo. Porque eu vim lá de baixo mesmo. Como eu falei, também não foi um negócio que eu almejava de, pô, eu vou competir nos Estados Unidos, vou fazer isso. As coisas foram acontecendo à medida que eu ia progredindo nas coisas. Mas a expectativa de vida que eu tinha na época que eu comecei era totalmente diferente do que eu alcancei hoje. Então minha vida até hoje aqui já tá sendo uma puta surpresa pra mim em 1 milhão de sentidos, entendeu? Desde o financeiro até as loucuras que eu tô vivendo. Porque eu nunca me imaginei lutando boxe, eu nunca me imaginei sendo um fisiculturista profissional. Mas como é que isso aconteceu? Como é que você falou assim, eu vou lutar? Te chamaram, você se disponibilizou? Você teve uma luta bem polêmica, né? Muitas farpas foram colocadas... Sim. Entre você e o Pobre Louco. E como é que foi? Você quis lutar? Eu já era conhecido na internet por meio do fisiculturismo. Os dois, né? Eu e o Pobre Louco. Né? Então vieram me fazer uma proposta de lutar um evento de boxe que iria ser televisionado pelo Combate, né? E eu sempre assisti muito Combate com meu avô.
com quem eu fui criado e cresci. Você já curtiu a luta, já? Demais. Mas eu nunca tinha praticado nada. No máximo Muay Thai quando eu era criança e nem saía no soco, ia uma vez por semana, bem de forma recreativa mesmo, né? Aí vieram me convidar para fazer parte desse evento e eu quis entender qual que era o propósito, como queria acontecer. Aí duas coisas que me pegaram na época. O combate televisionar, porque eu pensei, cara, imagina que legal, né? Meu avô é vivo até hoje. Tá com 93 anos, amor? 92 anos, né? E eu pensei, porra, eu assistia quando eu era moleque combate com meu avô. Imagina que da hora eu poder ver minha própria luta com meu avô no combate, né? Pensei, pô, isso daqui já me pega. E outra coisa é que eu sempre fui muito fã do Popó. Então era um evento que ele iria participar também. Aí a hora que eu fiquei sabendo, eu topei na hora. Eu não sabia lutar, eu não sabia dar um soco, eu não sabia nada. Eu topei totalmente na loucura. Né? Eu falei, quem participou dos seus treinamentos para você pelo menos chegar até ali? Eu fui atrás de um treinador na época, recreativo lá da minha academia, né, da minha cidade, e comecei a treinar da maneira mais recreativa possível, porque eu não tinha noção de nada. Então eu me preparava lá, tipo, 2 vezes por semana, ia lá, batia a manopla, fazia qualquer coisa, e na minha cabeça eu achava que eu estava me preparando para o negócio. Né, que eu tava dando sangue, que eu tava fazendo um negócio realmente 100% mesmo. E como é que era isso? Você estava dando sangue como? Você treinava 2 vezes por dia, 2 horas por dia, 1 hora por dia? Ia lá, fazia o treino que o cara mandava, 1h30, 2 horas por dia e tal, mas era tipo 1 vez na semana, 2 vezes na semana, era um negócio bem recreativo mesmo, né? Só que como eu era um fisiculturista de 112 quilos, então, cara, esse 1 treino por semana, 2 treinos por semana já era um negócio bem puxado pra mim, né? Chega uma hora que você tem que decidir, porque perde muito, eu não a luta aguentava. Tira muito seu shape, não tira não, pra você total, não é assim. Eu tive que abrir mão total de muita coisa pra tem a conseguir mesma me evolução enquadrar. Nunca. Quando eu tava com 112 quilos, com aquele shape lá que eu te mostrei, eu fazia 30 segundos de toque, né, de sparring leve com a galera, e minha panturrilha já tava explodindo de dor, meu coração já tava saindo pela boca. Tá assim ainda? Não, hoje eu faço 12 rounds de 2 minutos. Sério? Sim. Entendeu? De boa? De boa. Não, de boa não, canso. Depende com quem eu vou fazer também, né? Hoje em dia eu tô trocando porrada com os caras que já são mais graduados, que já treinam há mais tempo na minha academia, né? Por exemplo, o cara com quem eu faço mais sparring é um dos meus treinadores. Ele treina boxe há 10 anos. Ele é um cara de 89 quilos, quase próximo do meu peso. Ele tem muito mais experiência do que eu. E a gente treina numa condição assim que é ele tentar me nocautear e eu tentar nocautear ele. Né? Então, às vezes sai 8 rounds, às vezes sai 6, às vezes sai 10, né? Às vezes a gente dá um pouco mais de descanso, que a gente costuma fazer 2 minutos de porrada com 30 segundos de descanso, né? Mas uma vez ou outra eu não tô num dia legal, aí eu peço para descansar 1 minuto e pouquinho, ser um pouco mais flexível. Mas porque eu comecei, eu já acho que eu tive uma boa evolução já, cara. Você tá para ter uma luta agora, né? A gente, Sim. Na semana passada, teve aqui com o Panda. Pandinha. Né? Teve até uma meia treta entre vocês dois. E eu queria que você falasse um pouco desse evento. Como é que vai ser esse evento? Onde é que vai ser? A gente mais ou menos já tem ideia, mas fala um pouco desse evento. Como é que você está vendo essa luta? Como é que foi isso? Como é que tá essa história? Cara, eu acho assim, ó, primeiro de tudo, eu acho que esse negócio que tá chegando no Brasil e hoje tá se espalhando, que é o evento de boxe de influenciadores, é um negócio bacana porque ele enaltece o esporte, né? Ele atinge todo mundo. Tem pessoas que às vezes não são fãs de boxe, mas elas acompanharam a luta do influenciador X contra não sei quem, né? Isso ajuda a diluir mais o esporte para todo mundo. E hoje está chegando aí a LB com o propósito também de ajudar a divulgar o esporte. Tem várias causas bacanas por trás do evento que a gente tá fazendo. Né? Eu tenho amizade, um pouco de amizade com Fábio. O Fábio da LB, né? E quando você conversa com o Fábio, ele tem vários conceitos e valores por trás disso, né? É uma liga a LB significa influência... Liga dos Influenciadores. Liga né? dos Influenciadores. E eu acho que o que ele propõe vai muito de encontro com a minha história, como eu contei. Eu era um moleque nerd, que só ficava na frente do computador, consequentemente tive problemas de saúde. Isso é uma das coisas, e o esporte me salvou 2 vezes. Que tá sendo propagado dentro desse evento e dessa instituição. Isso te fez atrair também acima da grana? Como é que é isso? Fez, cara, porque é como eu falei,
Hoje eu já tenho uma condição financeira legal. Eu não vou mentir que, pô, eu não ligo para dinheiro, eu quero dinheiro, eu preciso continuar ganhando dinheiro, entendeu? Mas muito mais importante do que o lado financeiro é propósito. Eu acho que o que deixa a gente doente é você perder o propósito, entendeu? Já teve empresas onde eu me senti na geladeira, tava ganhando um bom salário, minha esposa, ela sabe o que eu tô falando, e eu pedi para sair porque eu senti que eu não tava tendo um propósito ali dentro, eu não estava trabalhando, eu não estava fazendo o que eu queria estar fazendo no momento. E eu fui para outros lugares, fui procurar outros lugares. A ILB... Então isso, além de tudo, é um desafio, né? Continua. É um desafio, a gente tem um propósito de alcançar mais pessoas, mostrar isso para mais pessoas e incentivar as pessoas também a serem protagonistas da própria vida, né? Eu sou um bom exemplo disso para mim mesmo. Porra, né? a gente eu era um cara sem expectativa nenhuma de vida, eu nunca me imaginei alcançando nenhum texto de tudo que eu já consegui na vida, e eu só precisei acreditar, ter crença em mim e pular de cabeça e fazer as coisas acontecerem. É um meio legado, né, Rafael? Eu vou te chamar de Rafael também, para as pessoas lembrarem um pouco do teu nome. É um pouco o legado, tanto o conceito do evento, como você ter essa cara do evento, né, cara? Ter essa história de vida, a gente poder falar disso, eu acho isso muito legal. E tá junto. E outra coisa, aonde vai acontecer, né, cara? Que é no Arnold, quer dizer, uma Esse coisa ligada... Esse é o segundo ponto que eu ia falar. Porra. É um negócio que tem total match, né, com o que eu pratico, que é o fisiculturismo, é onde meu público é mais ativo, né? E eu pensei, puta, cara, eu vou poder estar fazendo uma luta diretamente ligada ao meu público ali do fisiculturismo, vai ser um negócio top demais, entendeu? E fora toda a conexão que tem o propósito de trazer mais saúde pra galera, não viver só o lado virtual das coisas, sabe? Viver um pouco o mundo aqui fora, ser protagonista da sua própria vida, acreditar em você, ser um cara mais ativo. Você tem entendeu? muito essa... A minha vida inteira essa identidade, cara, muito o que está acontecendo, né, com a Influencer League Brasil, o que eu conheço dela, tem muita identidade com a sua vida, né, cara? Sim. É uma coisa que dá para até replicar em vários outros garotos, né, que estão com hoje 14 anos, que estão nessa geração vindo. E como é que é o sentimento de você poder passar isso? Porque eu sinto assim, parece que você tá virando um ciclo, né? Sim. Você viveu de ciclos na tua vida, né? Cara, sabe um sentimento muito foda que eu achei legal, cara? Que isso aconteceu, eu não sei nem há quanto tempo atrás, mas eu ainda lembro disso. Um cara, um seguidor, ele me mandou uma foto onde ele estava me assistindo competir no canal da Growth, ganhando meu Procard no Arnold Classic, e ele estava sentado numa bicicletinha me assistindo. Pegou a referência? Aí eu falei, caraca, parte mano, da sua história, eu tô dando continuidade num negócio que eu comecei. Eu acho que tudo na vida é isso, é a história que você tá construindo, entendeu? Eu vejo o YouTube, tudo que eu tô fazendo na vida como uma história que eu tô escrevendo. Eu quero que meu filho me assista amanhã, entendeu? Que ele pegue lá o YouTube, ele me veja lutando contra o Pobre Louco, me veja lutando contra o Chevy, me veja lutando contra o Dublê, de repente com o Jake Paul, contra o Popó algum dia, você não quer sei, chegar cara. lá, cara? Eu quero, irmão, eu quero. Porque hoje o que eu mais busco na minha vida é propósito, é um negócio que eu quero, cara. Entendeu? Do mesmo jeito que eu almejei buscar o Procard em determinado momento da minha vida que eu achei mais tangível, entendeu? E hoje eu sonho também em talvez alcançar o Olímpia, hoje eu quero continuar me dedicando ao boxe para construir o meu valor e de repente amanhã tá fazendo uma luta lá nos Estados Unidos contra o Jake Paul, ou de repente até aqui no Brasil contra o Popó, entendeu? Não me colocando como uma ameaça a ele, nem como, pô, eu vou lá pra esbagaçar o cara, não, pelo respeito que eu tenho por ele. Imagina que conquista de vida foda, entendeu? Você ter a oportunidade de repente, lutar contra uma pessoa com quem você admira, entendeu? Ter essa oportunidade. Acho que é uma luta que todo mundo queria ver de novo, é você com o Pobre Louco. Eu sei que existe uma diferença e ia acontecer, né? Essa luta ia acontecer agora, né? Ia acontecer, cara. E aí... Ia ser foda, porque ia ser no Arnold, ia ter tudo a ver com a gente ia parar o evento. Eu acho que... Porra... Ia muito a cara de vocês. Eu acho que tem gente que tá falando aí que é uma questão que ele estava aliançado com outro evento, e tem gente que fala que ele ficou com medo, né? A gente ouve isso tudo, porque assim,
quando a gente vê o Pobre Louco treinando, ele tem um super punch dele, né? O soco duplo. Aquele soco duplo que é uma piada aquilo ali. Eu acho legal. E ele acredita naquilo, né? E eu vejo uma evolução bem mais contínua, bem mais consistente no teu treino, né? Uma preparação bem mais consistente. Mas vamos dizer o seguinte, vamos supor que essa luta acontecesse, né? E aí eu acho que depois eu vou conversar isso com o Fábio para isso tentar acontecer de verdade, porque eu acho que todo mundo quer ver isso de verdade. Seria legal. Seria muito legal. E eu acho que você merece essa luta, não como aconteceu na última vez lá, dupla e não sei o quê, blá, 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 blá. Não, eu acho que merece uma revanche, merece um só Rock 2. Contra um, né? Merece um Rock 2 aí, legal. Eu acho que merece essa parte da saga. Mas o que você acredita que ele realmente não quis lutar? Você que... vocês são meio que amigos também, né? Assim, ó... Conhecidos, pelo menos. A gente é amigo. A gente nunca teve treta nem nada, né? A gente entrou nessa totalmente pela oportunidade, né? A gente já sabia que um ia enfrentar o outro e tudo mais. E a gente foi construindo... A gente foi os primeiros da maromba a se jogar nesse negócio. Essas farpas que aconteceram nas primeiras lutas, tá tudo bem entre vocês? Porque a galera acha que vocês estão, tipo... Não se falam, que se vê na rua se pegam. Não. Ele soltou algumas piadinhas tuas, tu soltou várias outras piadinhas. Não, eu pegava bem mais pesado com ele do que ele comigo. Você é bem provocante, né? E eu te conhecendo, eu vejo que você chega a ser irritante quando você quer provocar, Porra, né, cara? Demais, cara. É meu talento, né? A noiva que sabe. Entendeu? Nisso eu sou bom. A gente queria fazer um busto dela depois que você veio, porque você ela realmente... merece, cara. Tem um lugar no céu já. Mas você acha que ele não quis... Qual que é a tua opinião? Cara, ele teve os motivos dele, né? Do porquê ele não pôde ou não aceitou participar, né? Ele tem lá a exclusividade com o evento que ele acreditou que é o melhor caminho para ele, né? E eu não acredito que seja medo, porque por mais que ele não treine, né? Assim, eu e ele, a gente sempre levou o boxe de maneiras diferentes. Pra ele é hype, brincadeira, diversão, né? E deu certo. Deu um hype. Sim, demais. E eu já levei com mais seriedade, né? Tanto é que eu trouxe pra perto de mim pessoas que vivem o boxe. O Popó, eu fui treinar com o Whindersson também, treinei com o Diego, o Sandoval, entre outras pessoas que realmente levam o esporte mais a sério. Né? Fui treinar com o Rangel Farias lá em Florianópolis, foi um cara que me abraçou e me ensinou demais, e para mim é um dos caras mais tops que levam o esporte com seriedade, né? E pro lado do Pobre Louco sempre foi mais galhofa, brincadeira. Sobre você, ele falou, olha, eu vejo que o Rei Physique conseguiu ter uma evolução que eu acho que se acontecer, e é um cara que tem... Todo mundo fala, eu não tenho dúvida que ele ganha a luta. Você viu ele falando sobre isso? Sim, sim. Eu tô me dedicando já faz 2 anos, né? 2 anos que eu venho me dedicando sério. Não como eu comecei, de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não. Quando eu realmente foquei, que eu fui pra Floripa e treinei com o Rangel Farias, eu fazia 2 treinos por dia. Entendeu? Com o Rangel? Lá com o Rangel. Depois eu voltei pra cá, peguei mais gosto ainda no boxe e eu tô treinando 2 vezes por dia, basicamente. Entendeu? Então é um negócio que eu levo com seriedade. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade real de depois comunicar uma coisa positiva pro público. Quem eu enxergo que traz um público avassalador, assim, que a galera curte muito acompanhar as lutas e que também tá fazendo um trabalho bonito, assim, para divulgar o boxe, levando com seriedade, ou sabendo pelo menos trabalhar o marketing, eu faria um top 5 aí. Não colocando em ordem, porque aí eu também vai dar muito trabalho de imaginar. Mas eu colocaria o Whindersson, né? Que foi o percussor aqui no Brasil, ele que teve ele que trouxe a ideia de fora, né? Do Jake Paul lá. Eu gosto muito do trabalho que o Livinho faz também. Livinho. É um cara que se dedica, já treina há bastante tempo e tá construindo uma imagem legal dentro do boxe. Eu me colocaria dentro desse top 5, né? Porque eu também tô me dedicando, eu tô fazendo um negócio totalmente com seriedade, tô querendo construir realmente meu caminho a partir disso, né? O Popó, porque ele é o tetracampeão e tudo mais, mas hoje ele é aposentado e ele é a referência máxima que a gente tem aqui no Brasil, tanto como influenciador e tanto como atleta aposentado, né? E, sei lá, uma quinta pessoa aí, um cara que, por mais que não esteja performando bem, mas que, pô, tem meu respeito e tá fazendo
com dedicação, e eu enxergo isso, por mais que ele não tenha muito carinho do público, é o Nego do Borel, cara. Nego do Borel. Porque é muito fácil, uma coisa que eu já falei publicamente é o seguinte, é muito fácil você dar continuidade no que tá dando certo. Pô, fui lá, ganhei uma, fui lá, ganhei duas, fui lá, ganhei três, bati tudo nos carinha bobo lá que não sabe fazer nada, e vou continuar treinando e ganhando, né? Mas, cara, eu quero ver você dar continuidade depois que você vai lá, é nocauteado e perde. Vai lá, é nocauteado e perde. Entendeu? Aí é sinal de que você realmente tá gostando. Você tirou o Pobre Louco desse top 5? Tirei, cara. Tirei porque ele é um cara que faz o hype legal, entendeu? Mas ele não leva com seriedade a parada. Então, pra mim, ele é um cara que ele não divulga positivamente o esporte. Ele tá ali unicamente pra se promover. E eu não acho isso errado, entendeu? O Bambam, ele fez muito mais mídia do que eu na luta dele. Verdade. Não tem como comparar. Mas agora, dizer que ele faz uma boa publicidade do esporte, ele não faz, cara. É muito mais negativo, entendeu? O Bambam deixou bem nítido que ele foi naquela luta pra quê? Pra se promover e ganhar dinheiro. Isso não agrega pro esporte. Isso na realidade, desculpa só te cortar. Claro. Isso na realidade vai um pouco na contramão do trabalho que o Whindersson faz, que eu tô fazendo, que o Livinho tá fazendo e que outros caras querem mostrar seriedade na parada. Dá pra você me respeitar sendo um influenciador que treina o boxe. Entendeu? Mas se a referência que você tiver dessa galera for só a galera sem noção que faz um trampo feio e por maus motivos, você vai achar isso uma bosta. Você vai falar, pô, eu acho isso idiota. Mas e se você tiver como referência o Livinho que treina, o Whindersson que treina? O Whindersson é milionário, cara. Ele não tá nessa por dinheiro. Ele não precisava, entendeu? Ele tá lá pra quê? Pra buscar propósito. O Livinho é a mesma coisa. O Livinho tem a grana dele, tem a fama dele. Ele não precisa tá ali pra aparecer, entendeu? A bolsa que eu acredito que ele ganha não deve pagar 1/3 do show que ele faz em um dia, entendeu? E o tanto que ele se dedica, o tanto de pessoas que ele ajuda. Então, isso pra mim, na minha visão, é um trabalho legal. Esse novo conceito, eu falo novo conceito porque eu não sei o quanto tempo, né? Eu nunca vi você falar exatamente. Eu te acompanho, não tão de perto, mas não tão de longe, mas eu nunca vi você falar de uma maneira tão mais incisiva sobre essa questão de conceitos e valores, não que você não tenha, sobre essa questão de passar um legado, né? É um legado. Você deixar a sua marca agora, daqui para frente, quer dizer, para uma geração que está vindo. Você sente que é uma virada de chave na sua vida? Cara, eu acho que essa visão ela vem com o amadurecimento. Né? Então começo, é uma virada de chave. É uma virada de chave. Você vai vendo que o que realmente tem valor na vida, pra mim, é propósito, cara. É você buscar alguma coisa que vale mais do que dinheiro. Muita gente acha que vai participar de um evento de boxe e vai mudar de vida da água pro vinho. Né? Mas, de novo, isso depende da construção, do que você planeja e das coisas que você vai fazendo. Né? Tem muita pessoa que se joga nisso com a expectativa de, pô, eu vou mudar de vida. Então, o que custa eu apanhar do cara ali, ele quebrar umas costelas minhas, vai valer a pena. Na mesma visão que o Bambam enfrentou o Popó. Entendeu? Vai lá, ganha o dinheirinho dele, se joga no primeiro round, no segundo e já era. Eu não subestimo ninguém com quem eu vou enfrentar, cara. Eu enxergo a pessoa não como um inimigo, não como alguém abaixo de mim e muito menos acima. Eu enxergo como um obstáculo que está ali no meu caminho e eu preciso superar aquilo para chegar no próximo estágio. Eu te falei que futuramente eu almejo o quê? Enfrentar caras que eu respeito, né? Para eu alcançar isso, eu preciso passar por esses caras aqui que estão hoje no meu caminho. Você tem rei no nome, né? E quem é rei... Tem a majestade, né? A majestade. O trono perdeu, é meu. Né? O trono é meu. Rei, eu agradeço muito, cara. Foi muito bacana falar contigo. Prazer falar contigo aqui. Prazer é todo meu, irmão. Obrigado pelo convite aí. E máximo respeito. Obrigado. Show de bola, irmão. Aí, galera, obrigado por você que ficou até aqui. E ativa o sininho, dá aquele like bacana. E até a próxima.